Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos e muito bem-vindas em mais um episódio do videocast da Transporte Moderno. Hoje o assunto é mercado de caminhões, vamos falar do modal rodoviário. A indústria de caminhões vive aí uma expectativa de um ano de um pouco de dificuldade, mas também um pouco de otimismo com relação à questão da safra, né, que é recorde, enfim. Para falar sobre estratégias de mercado para se sobressair nesse mercado tão competitivo, eu estou com uma visita ilustre de uma das marcas que é líder no mercado. Seja muito bem-vindo. Olá pessoal, eu sou o Bruno Schonhorst, sou gerente executivo de vendas e pós-vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus e é um prazer estar aqui, Aline. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Vamos brindar. Muito obrigada pela visita ilustre. E aí, vamos falar um pouco sobre caminhões? Vamos lá. Bom, a Volkswagen Caminhões e Ônibus sempre teve destaque por ser uma marca full liner, né? Uma das mais tradicionais. E aí vamos conversar aí sobre todos os segmentos, já que vocês são full liner, de caminhão. Vamos começar pelo extra pesado, Legal. né? Vocês têm ganhado destaque, mas ainda não conseguiram a sonhada liderança. Então conta pra gente aí qual que é a estratégia da Volkswagen para ganhar mais mercado. Não, legal, Aline. O segmento de extrapesados, ele é muito importante para nós, né? Um segmento que tem um volume muito grande quando você olha para o mercado inteiro de caminhões, né? Em algumas regiões chega a 40%, 45%. Então, é um segmento de muita importância para a gente. A gente lançou novos produtos aí final de 2020, início de 2021, a família Meteor, né? Com motores de 13 litros, exatamente o que o mercado demanda. E a gente vem num processo de amadurecimento para entrar nesse mercado. E hoje a gente tem um produto adequado, né? A gente tem variantes desse produto, seja no 4x2, seja no 6x2, seja no 6x4, para atender todas as demandas do segmento extrapesado. Uma aceitação muito boa dos clientes, né? Hoje a gente tem clientes aí que estão realmente comprando, a gente saiu do varejo, está indo realmente para o atacado, clientes adquirindo grandes frotas do produto Meteor. E a gente está crescendo, né? A gente está aos pouquinhos crescendo, a gente sabe que é um mercado um pouco mais conservador, mas todo o trabalho e produto, de serviços que a gente tem feito, a gente está conquistando cada vez mais os clientes para chegar na liderança também nesse segmento. Mas qual que é o planejamento? E conquistar exatamente qual ponto? Então, como eu falei para você, a gente entende nesse segmento que só o produto não é suficiente, né? Só a marca ela não tem determinação para chegar na liderança. A gente precisa oferecer um conjunto de coisas, né? E o principal hoje para esse cliente é disponibilidade. Quando a gente fala dos quesitos que ele olha para comprar, para adquirir um produto, o preço não é o primeiro. Ele não, é óbvio que ele faz diferença, mas o preço não é a principal razão pela qual o proprietário adquire um veículo extrapesado. Então, é óbvio que ele olha para o TCO, e dentro do TCO, o que manda hoje é a disponibilidade. A disponibilidade hoje, um caminhão desse parado, ele deixa de produzir de 3 mil a 4 mil reais por dia. Então, a gente tem que trabalhar para oferecer, além de um produto robusto, um ambiente em torno desse produto que propicie essa disponibilidade para o cliente. Mas hoje, qual que é o percentual de disponibilidade? Vocês têm um target de chegar em qual percentual de disponibilidade que é ideal para conquistar esse cliente? Tirando as manutenções programadas, né, que a gente chama assim, que o veículo tem que parar inevitavelmente, o nosso target é o veículo não parar. É 100%. Sim. A gente busca isso. Mas quem dá esse target pra gente são os próprios clientes. Eu quero 97, eu quero 96. E a gente tem conseguido atender essas necessidades. É uma máquina. Ela vai chegar ter... nesse target. Vocês têm conseguido? Temos conseguido. Então, tá aí a resposta, Sim, né? sim. Pelo qual vocês estão conseguindo. E o interessante, Aline, que, não, como eu falei para você, não é só o produto, é o atendimento também, né? O caminhão para, ele tem que ser atendido de maneira rápida, ele tem que ter a peça disponível no momento certo, porque isso tudo conta a disponibilidade. Se o caminhão para, por um motivo, qualquer motivo que seja, ele precisa de uma peça e a peça não está disponível, conta em disponibilidade. O caminhão vai ficar parado por conta de uma peça, entendeu? Então ele vai deixar de faturar, às vezes, como eu falei, 3 mil, 4 mil reais por dia, por causa de uma peça, às vezes, de 15 reais. Hoje, qual que é a posição de vocês no ranking? No extra pesado, hoje a gente está brigando entre o quarto e o quinto colocado. Quarto e quinto. Mas Isso. vocês
fizeram um planejamento, olha, até 2030 a gente quer chegar no segundo, ou não tem? Como que é o bastidor aí? Assim, a gente não tem isso definido, mas a gente é muito otimista, né? A gente acredita que muito em breve, né, seguindo na esteira dessa aceitação do nosso produto e dos resultados positivos que estão vindo, principalmente em disponibilidade e consumo de combustível, a gente já vai estar brigando nas cabeças lá em cima. Legal. A gente estava conversando aqui antes da gravação sobre o 11180, Isso. que teve um grande aí destaque nos emplacamentos da FenaBrave, né? Uhum. E aí esse caminhão também, uma versão dele foi um substituto do F4000 4x4 que deixou de ser produzido e foi um ícone no país, né? E tem se destacado bastante. Conta aí como está sendo a estratégia aí de posicionamento de vendas desse caminhão. Não, Aline, assim, o delivery, a família delivery, né, é um case de sucesso para nós. Eu tenho um orgulho particular desse produto, que eu trabalhei no desenvolvimento desse produto, né? A gente fez esse desenvolvimento lá em 2017, quando a gente fez o lançamento. E ele foi... A família foi crescendo de acordo com a necessidade do mercado, né? A gente tem muito, no nosso DNA, fazer produtos que o cliente precisa. Então, de acordo com a necessidade do cliente, a gente vai lá e faz o que ele precisa. E o 11180 4x4 ele nasceu dessa maneira, né? Existia uma lacuna no mercado para esse produto, clientes necessitavam desse produto na aplicação e como a gente já tinha a base do delivery, por que não fazer, né? Então a gente desenvolveu, testou tudo no Brasil, né, no nosso centro de desenvolvimento em Resende, e lançou esse produto. E para nossa surpresa, Aline, o produto ele não foi só cumprir a lacuna que foi deixada pelo concorrente que saiu do mercado, né? A gente conseguiu, através de um trabalho muito bacana de marketing e de aplicação, mostrar que esse produto ele poderia ser aplicado em outras coisas que ele não tinha sido pensado antes. Então, ele é um case de sucesso, vende muito bem. Quem tem o produto adora, de paixão, porque é um caminhão que você pode usar no trabalho, né? E na fazenda, e onde for, quer que seja. E ele pode ser um caminhão normal 4x2 também, né? Ele é um caminhão muito versátil. Você falou também que ele é ideal para o setor eletricitário, Isso. né? Que é um setor bem concorrido, Isso. né? Eu diria para você hoje que o eletricitário é um dos nossos maiores clientes nesse produto, né? Porque ele tem que fazer manutenção em lugares de difícil acesso, com topografia muito acidentada, e é um produto ideal para isso. Que interessante. Ele é o mais vendido de vocês. O Delivery 11180, né, a versão 4x2 normal, ele é o nosso produto mais vendido e esse ano ele é o caminhão mais vendido do Brasil. Sim. No acumulado. Muito interessante. E falando de delivery, vocês têm a versão elétrica, que é um destaque também, né? Sim. Me fala aí como é que tá a estratégia aí para o ano de vendas de caminhões elétricos. Então, a gente, como líder de mercado, né, e uma empresa inovadora, né, com toda a nossa força de engenharia aqui no Brasil, né, desenvolvendo produtos no Brasil para o Brasil, a gente viu essa oportunidade de desenvolver um caminhão elétrico, né, usando a base do delivery, e a gente lançou esse produto em 2021, inovando no mercado. Não existia existiam algumas propostas importadas, né, que não tem muita relação com o nosso produto, mas a gente lançou esse produto em 2021 com foco em um segmento, que foi uma necessidade, uma parceria com um grande cliente nosso. E a gente, após o lançamento, a gente realizou que, por que não aplicar em outros segmentos, né? Então, daí saiu uma derivação desse produto. Era um produto 6x2, a gente fez um produto 4x2 também. Uhum. E hoje, para nossa surpresa, Aline, a gente tem esse produto aplicado nas mais diversas aplicações, né? A gente... em aeroportos, fazendo abastecimento de combustível, transporte de gás com equipamento bobtail, guinchos, plataformas. Então, a gente tem bastante aplicações aí nesse produto já. E a frota, você se lembra qual que é o volume? Hoje a gente está chegando perto de 1.000 caminhões já no campo. Tá, mas exatamente esse ano, a gente está com algumas dificuldades aí de crédito, questão de taxa de juros. Isso tem atrapalhado a trajetória de crescimento de elétricos ou não? Eu acho que atrapalha no geral, né? Não é Uhum. só o elétrico, né? Eu acho que essa questão da dificuldade, da alta dos juros, né? Hoje a gente está com a Selic a 14,75. Isso influencia diretamente na concessão de crédito, né? O crédito fica mais restrito, a taxa fica mais alta
e isso acaba prejudicando, né, o negócio como um todo. Mas como eu falei para você, a gente não para, a gente busca alternativas. Então, a gente está sempre tentando achar um outro caminho para poder viabilizar isso aí. Então, a gente tem um consórcio, né, com a parceria com a MAGE, Volkswagen Caminhões e Ônibus, que a gente viabiliza, né, a aquisição dos produtos de maneira programada. É uma alternativa ao financiamento. E outras coisas mais também, subsídio de taxas, essas coisas a gente consegue buscar também para viabilizar. Consegue dar uma ajeitada, Equilibrar. uma equilibrada, né? Isso. Mas assim, quando a gente fala da linha como um todo de caminhões, como é que vocês têm feito para equilibrar essa questão da taxa? Porque assim, ok, vocês podem oferecer o consórcio, vocês têm a locação também. Temos também. Mas financiamento pega, né? Pega. A maior parte é financiado. Sim. Como que vocês estão se organizando a casa para mitigar assim efeitos? A gente tem a parceria com o Banco Volkswagen, né, que está junto com a gente nessa Tem empreitada. taxa especial? Temos taxa, então, é isso que eu ia falar. Né? Nós temos condição de taxas especiais subsidiadas por nós, né, que a gente aplica para os clientes para poder fazer a aquisição dos nossos produtos. Então, isso é um incentivo a mais que a gente traz. Funciona como uma ferramenta de venda também, né? E consegue viabilizar aquele cliente que eventualmente não conseguiu a taxa no valor que gostaria para poder proporcionar a parcela que ele possa pagar. A gente consegue fazer esse ajuste aí através dessa. Então vocês não sentiram assim grandes impactos? Não, claro, o impacto houve, sem dúvida nenhuma, mas a gente está mitigando esse impacto através de outras ferramentas. Ou seja, vocês vão chegar no fim do ano com a mesma boa perspectiva que vocês tinham no começo. Como eu falei para você antes, a gente é muito otimista. Né? A gente, mesmo com toda a dificuldade, né, com relação a juros, mas olhando para o cenário macroeconômico como um todo, né, a gente ainda tem projeção de crescimento de PIB, né, a gente tem alguns sinais, o agro também tá apontando safra recorde. Então, assim, olhando para isso tudo, não tem como ficar pessimista, a gente tem que ser otimista. Então a gente vai buscar os caminhos para poder viabilizar isso aí. A questão do agro equilibra bem, Sim. né? Vocês já têm boas vendas referente ao agro para essa safra? Já está começando a acelerar, a gente já vê alguns sinais positivos, né? A gente, principalmente na região ali do Mato Grosso, a gente consegue ver já algum sinal positivo vindo de lá. E assim, quando vem é sem freio. A gente tem certeza que vai ajudar bastante a gente nisso aí. Falando em portfólio novamente, a gente estava conversando sobre o caminhão a gás. Como é que tá esse projeto? Então, a gente, na última Fenatran, né, a gente apresentou o caminhão a gás. Como eu falei para você, a gente é uma empresa que tem nosso DNA atender as necessidades do cliente. A gente não faz produto para nós, a gente faz produto para os clientes, para as aplicações. Então, essa era a demanda que a gente tinha, principalmente do segmento de coleta de resíduos, né? Por quê? Porque eles, além de fazerem a coleta, eles têm os aterros e produzem o biometano nos seus aterros. Então, por que não usar esse biometano como combustível, né? na aplicação? Então, a gente desenvolveu, apresentou o protótipo lá na Fenatran e até como uma novidade para vocês, o caminhão protótipo ele já está em operação aqui em São Paulo. Né? Isso é uma novidade? Pessoal quentinho para transporte moderno. Colocou em operação faz alguns dias. Boa! E já está em operação com um grande cliente nosso, um grande parceiro. De coleta. De coleta. E não tenha dúvida que, assim como no elétrico, a gente desenvolveu um produto inicialmente para uma aplicação. Vocês vão diversificar. Ele vai ser diversificado, não tenha dúvida disso. Vocês já estão olhando essa diversificação? Claro que a gente já está olhando. Tá. E aí é teste, não é venda? Ainda não é venda, mas a nossa expectativa é que no futuro muito próximo esse produto já esteja disponível no nosso portfólio. E vocês podem abrir qual que vai ser... Vocês abriram na Fenatran, quem que vai fazer o motor? É o motor Cummins. É o Cummins, Isso. né? Tá. E expectativa para esse mercado esse ano de gás? É assim, como a gente estava conversando, né? É um mercado que está crescendo bastante, muito pela demanda desses clientes. A questão também da redução da emissão de particulados é uma coisa importante, porque ajuda também na redução de emissão de gases. Então, é um mercado que está em ascensão e por isso que a gente está nele. Né? A gente não vai esperar o mercado se consolidar para poder começar a jogar. A gente quer estar junto nesse crescimento. Tem algo muito interessante no setor de caminhões a gás, que é a questão da multiplicação da infraestrutura. A concorrente de vocês que desenvolveu
o caminhão a gás em 2019, ela vem caminhando para ampliação dessa infraestrutura com os corredores azuis. Ou seja, a sacada foi não oferecer apenas o produto, mas ajudar nessa ampliação da infraestrutura para viabilizar a venda. Vocês têm alguma estratégia nesse sentido de pegar essa tendência e seguir? A gente já usou, a gente foi pioneiro nisso, na verdade, né? Com o lançamento do e-delivery, né? Porque assim como o gás, o caminhão elétrico ele também depende de uma fonte de abastecimento que não é convencional. Né? Ele precisa de um carregador, ele precisa de uma rede preparada para isso. E isso no desenvolvimento do projeto, a gente falou, poxa, não adianta a gente só entregar um produto. A gente precisa entregar um produto e um ambiente completo para que o proprietário possa usar o produto, assim como você mencionou que está sendo feito pelo concorrente aí no gás. Então, é óbvio, a gente conhece isso já e a gente está olhando para isso. Não tenha dúvida que a gente vai fazer todo esse ambiente para propiciar o funcionamento e o aproveitamento correto do produto. Só recapitulando, então no elétrico vocês também ajudaram aí na verdade, no elétrico a gente, além de desenvolver o produto, a gente desenvolveu carregadores junto com parceiros homologados. Isso, é verdade, estou lembrando. A gente tinha também, tem ainda, né? A parceria com algumas empresas que fazem o dimensionamento elétrico da rede para poder instalar o carregador. Então, assim, não é só simplesmente, como alguns fazem, pegar e tá aqui o produto, vai lá e usa. Não, a gente está preocupado com o todo, né? O produto vai estar aqui, a instalação vai estar aqui, o carregador vai estar ali. Então, é entregar uma solução, não entregar só um caminhão para o cliente. E falando em elétrico, vocês deram um upgrade no modelo elétrico, no delivery elétrico esse ano, né? A gente fez apresentaram ano passado e parece que esse upgrade ia gerar mais força ainda de mercado, né? A gente, como empresa líder de mercado, como eu falei, né? A gente está sempre atuando para inovar nossos produtos. Então, o elétrico também passa por essas atualizações, né? A gente está sempre fazendo melhorias, seja de consumo, seja de autonomia, seja de conforto. Então, tem bastante coisa vindo na esteira de lançamentos aí. O que acaba fortalecendo aí o caminhão elétrico de vocês, né? E eu sei que você não pode falar, mas esse ano, o que vocês estão prevendo aí de lançamento? De elétricos? De tudo. De tudo? Então, recentemente, a gente fez o lançamento do extra pesado 4x2, né, o 20480, que está se tornando um sucesso. Nas aplicações em que ele está sendo usado, consumo de combustível e disponibilidade, assim, um número assustador, positivo. Está indo muito bem. E a gente está trabalhando com outras coisas, né? Claro que a gente vê outras oportunidades. Mas o foco é extra pesado. Extra pesado, e sem deixar de olhar para o restante da linha. Porque, assim, apesar da gente ser líder nos outros segmentos, a gente não quer deixar o nosso cliente desatendido. Então, a gente está sempre trabalhando, seja em conectividade, seja em disponibilidade, seja em potência. Então, sempre tem alguma coisa sendo feita. O nosso time de Resende, a nossa engenharia de Resende, eles estão sempre com um trabalho a 110%. Né? Estão sempre fazendo alguma coisa para melhorar os nossos produtos. Você estava falando sobre relacionamento com o cliente, e antes da gente gravar, achei bem interessante a história que você contou, que você leva o pessoal para a fábrica para conhecer o consórcio modular, né? E aí isso gera vendas de uma forma orgânica, assim, né? Sem precisar fazer... Conta como que é essa estratégia e conta um pouco para o nosso leitor sobre o consórcio modular. Ele é bem tradicional, ele tem mais de... Completou 30, né? Vai fazer 30 anos o ano que vem, né? Vai fazer 30 anos o ano que vem. E aí, nessa esteira, tem o e-consórcio também para o elétrico. Também tem. Faz um overview aí pra gente, pro leitor. Falando primeiro da visita à fábrica, né? Nada mais é do que uma atividade de encantamento do cliente. Então, a gente reúne clientes de uma determinada região, leva até a nossa casa em Resende, né? E faz uma visita guiada, mostra o nosso processo produtivo, oferece a oportunidade de eles dirigirem os nossos produtos nas nossas pistas de teste. E esse evento, apesar de ser um evento de caráter comercial, ele não é um evento de venda. Né? A gente não leva lá para falar assim, olha, temos uma condição para aquisição. Não é esse o objetivo. O objetivo é encantar o cliente. E como você falou, a gente acaba extraindo disso resultados positivos. Né? As pessoas se encantam tanto com o ambiente e com o tratamento que é dado, que eles acabam adquirindo nossos produtos também. A gente leva clientes e não clientes também, pessoas do segmento que eventualmente não são nossos clientes.
Então a gente faz esse trabalho consistente, né, ao longo do ano, e isso tem se mostrado um grande sucesso. Imagino que eles se encantem aí pelo consórcio modular, né? Sim. Porque nenhuma outra marca tem, né? Você estava dizendo que no passado a GM tentou, mas nenhuma outra marca no Brasil tem o consórcio modular. Houve algumas tentativas, né, já no passado, de tentar aplicar a mesma receita, mas não foi obtido sucesso, né? O nosso modelo ele é muito bacana, né? Desde que a gente construiu a fábrica em Resende em 96, é um modelo adotado. É óbvio que alguns ajustes, algumas coisas foram feitas nesse caminho, mas a essência nunca mudou. A essência do fornecedor estar presente e ser responsável pela montagem do seu componente no caminhão, ela existe até hoje. Então, é um case realmente de sucesso. E é tanto de sucesso que a gente aplica em outros cases agora, né? Como, por exemplo, o e-consórcio, como você mencionou. Sim. A gente faz a montagem do veículo elétrico com outros parceiros, que não necessariamente são os parceiros do veículo a diesel, mas que também são responsáveis pela montagem de seus componentes no caminhão elétrico. Então, assim, funciona tão bem, e a gente sabe administrar tão bem, que a gente replica esse modelo para outras aplicações nossas na fábrica também. O e-consórcio foi logo que vocês lançaram? Sim, 2021. 2021. Já está fazendo... Tá no 4º ano agora, né? 4º ano de consórcio, incrível. E outras plantas da Volkswagen usam algo parecido? Na verdade, a gente tem uma planta no México, né? E que, basicamente, apesar de ter produção lá, são componentes enviados de Resende, né? Poucos itens localizados, mas a essência da montagem é feita em Resende e lá é feita só o agregamento desses componentes com equipes locais lá. Agora, falando em outras plantas, em outros países, vocês têm, não sei se você pode pincelar um pouco sobre esse tema, mas vocês têm se destacado na internacionalização, exportação, estão com uma estratégia aí bem agressiva, né? Eu venho acompanhando desde do ano passado. Como é que está isso? Então, além da fábrica no México, a gente recentemente fez o lançamento da nossa fábrica na Argentina, que está trazendo um volume adicional muito bacana, né? A gente acredita muito no mercado argentino lá para propiciar esse crescimento nosso. Existem várias iniciativas África e mais por lado um pouquinho. Então, assim, vocês tinham falado. A gente tem um roadmap de crescimento muito agressivo na internacionalização, porque é o caminho que a gente tem, né? O mercado brasileiro, apesar de ser um mercado muito interessante e grande, né? A gente está falando de 130 mil caminhões ano, no ano como que a gente está vivendo agora, a gente não pode se ater só a isso, né? A gente tem que expandir, a gente precisa... Sim, ganhar competitividade, né? E crescer, produzir mais, trazer mais emprego, gerar mais receita. Então, vai chegar uma hora que a gente vai chegar num limite aqui no Brasil. Então, a gente precisa buscar outras alternativas. E é nisso que a gente está trabalhando. O Brasil perdeu bastante espaço para asiático em alguns mercados, né? Essa que é a verdade também, né? E essa receita de vocês ajuda a ganhar força, né? Pode até ser uma referência para a concorrência. Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Inclusive, a Anfávia tem esse target, né? De fazer com que as montadoras aqui no Brasil ganhem mais força nesses mercados onde acabou perdendo um pouco o espaço. E é natural, né? Porque os asiáticos, eles estão bem agressivos. Sim, né? não, e como você falou, né? Eles estão vindo com muita força, eles estão vindo com estrutura para o Brasil, né? Para realmente entrar no mercado. Só que o mercado de caminhão, ele é um mercado um pouco mais conservador que como você compara com o automóvel, por exemplo, né? Então, não é da noite para o dia que isso acontece. Então, é por isso que eu te falei, a gente, apesar de ser líder em vários segmentos... No extra pesado ainda está, exatamente. E nos outros a gente está trabalhando sempre para manter a nossa competitividade. A gente não quer dormir e um dia acordar e falar assim, nossa... Porque no mercado brasileiro corre esse Exatamente. Risco. É muito dinâmico, né? Agora, você estava me falando que você tem 20 anos de... Isso. Conta um pouco aí da sua trajetória. Você começou estagiário? Sim. Então, eu comecei como estagiário na área de desenvolvimento de produto, em Resende, na engenharia, né? Trabalhava como... Entrei trabalhando no final do projeto Constellation, quando a gente lançou o Constellation em 2006. Então, trabalhei um pouquinho no Constellation ainda.
Trabalhei na fábrica de Resende por quase 10 anos, né? Tive uma experiência na Alemanha. Por 2 anos a gente desenvolveu o projeto desse caminhão delivery que a gente tem hoje aí, que é um sucesso de vendas. Por isso, meu orgulho por ele. E aí, em 2017, eu decidi conhecer um pouco o outro lado, né? Sair um pouco da fábrica e conhecer um pouco o da porta para fora. Então, eu fui trabalhar na área de pós-vendas, né? Eu fui ser head de pós-vendas de serviços, Latam. E depois passei pelo marketing do produto e agora eu estou em vendas, né? Cuidando aí da parte de vendas desde o Express até o extra pesado. Passou por diversas... Você Sim. disse que morou em Munique, Morei. né? É legal conhecer aquela fábrica Aquela também. fábrica é muito bacana, né? O Ali é primeiro muita história ali, né? Então, o primeiro motor a diesel. E você é engenheiro. Sou engenheiro. Muito interessante. Tem algo mais que você gostaria de abordar aqui na nossa conversa? Ou você acha que a gente passou por todos os... Eu acho que a gente olhou para tudo. Eu acho que, como eu falei para você, né? A gente deixou de vender caminhão já há algum tempo. A gente vende solução completa, né? Então, tem algumas coisas que a gente está trabalhando e que tem trazido um resultado muito positivo, né? Na parte de serviço, muito principalmente. A questão do contrato de manutenção é uma coisa que lá atrás o cliente enxergava ainda como um gasto. Hoje ele já enxerga como um investimento. Então, assim, a gente tem conseguido trazer disponibilidade através disso. A gente também, com inovação, através da instalação da torre de controle nossa dentro da fábrica, a gente consegue fazer o monitoramento dos caminhões dos clientes nas operações, ou seja, antever paradas desnecessárias. Para quê? Para trabalhar em disponibilidade. A gente está replicando esse modelo da torre de controle para os nossos concessionários. Então, os nossos concessionários estão fazendo suas próprias torres de controle para atender os seus clientes, para gerar mais disponibilidade, para gerar mais rapidez no atendimento, evitar o caminhão parado. Então... via concessionária. Concessionária, e nós temos a nossa também dentro de casa, que fica aqui no Jabaquara. Então, eu acho que esse pacote completo, produtos do jeito que o cliente quer, encantando no motorista, que é muito importante também, isso é um aspecto muito importante que mudou ao longo do tempo, né? Hoje o motorista ele tem uma contribuição muito grande na decisão de compra do produto. O motorista é uma... Influenciador. Além de ser um influenciador, ele é uma força de trabalho hoje que tá escassa. Tá escassa. Então, o bom motorista, você tem que manter ele de alguma maneira. Tem que reter, né? Com mais conforto. Conforto. E passa pelo produto, pelo caminhão. Exatamente. Então, assim, o nosso norte de desenvolvimento de produto, ele passa por isso. O que o motorista quer? O que o motorista espera desse produto, né? Óbvio que a gente olha para os quesitos que dão um retorno direto para o empresário, ou seja, o consumo, a disponibilidade. Mas, assim, o que o motorista espera? O motorista quer ter um painel digital. Nós colocamos um painel digital dos nossos produtos agora. O motorista quer ter uma central multimídia que conecte com o telefone dele. Vamos colocar também. A gente colocou também. Ele quer ter um banco mais confortável. Então, assim, a parte de conforto e de acessibilidade, homem-máquina, a gente olha muito para o motorista hoje. Não era assim antes? Não, antes quem tomava a decisão da compra do caminhão era o empresário. Ele comprava o caminhão, toma aí e dirige. Eu vou pegar aquele que é um pouco mais em conta, né? E não levava em consideração o conforto, porque Exatamente. não tinha esse feedback. Hoje tem casos de motoristas que falam assim, eu vou trabalhar, qual que é o caminhão? Não, esse caminhão não dirijo. Olha, complicado, hein? Precisa agradar o motorista. Exatamente. Agora, a gente não passou, Bruno, pelo assunto do híbrido. Lembrei agora. Do Meteor? Que vocês apresentaram um protótipo, Sim. né? Como é que tá esse projeto? Então, ele também é uma variante dessa necessidade, dessa busca dos nossos clientes por alternativas para redução de emissão de poluentes, né? E o híbrido, o Meteor híbrido, ele vem nessa esteira. Por quê? Fazer um caminhão completamente elétrico nesse segmento é um desafio muito grande por causa da infraestrutura e do tamanho do Brasil, né? Você não consegue fazer um caminhão que saia daqui e vá até o norte com autonomia, com pontos de abastecimento. Então, o híbrido veio para isso. O híbrido ele trabalha com um conjugado motor híbrido no eixo traseiro junto com o motor a diesel. Que você trabalhando com os dois, você reduz a emissão e reduz o consumo de combustível, consequentemente. É uma solução inteligente.
Esse produto também está em testes, né? E a gente... Já entrou em teste? Já, nós estamos trabalhando nesse conceito. O conceito foi aprovado. A gente está trabalhando em Resende com testes de vocês. Isso, não tem isso. no cliente ainda, ainda né? não. Ainda não. Tá. Mas em breve vocês vão ter novidades por aí também. Esse ano ainda. Não sei te dizer se esse ano ainda. E é um modelo que eu acho que tende a fazer sucesso, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida Porque nenhuma. elimina a questão da infraestrutura. Exatamente. Enfim. E E preço? É... Ele é muito mais caro? Não vai ser muito mais caro. Óbvio que vai ter uma diferença, porque tem uma eletrificação dentro... Vai ser um preço entre o diesel e o elétrico. O que custaria um elétrico pesado. Eu acho que ele vai ficar mais próximo do diesel do que do elétrico, porque a complexidade de um carro 100% elétrico é muito maior. Mas o nosso trabalho é oferecer uma solução que seja viável. A gente não quer oferecer um caminhão que não tem a ver com a realidade. E que custe muito e que não seja viável para a operação. Então, é nisso que a gente trabalha. Oferecer um caminhão que atenda a expectativa, atenda a necessidade do negócio e que, ao mesmo tempo, seja viável financeiramente. Esse ano, então, ele pode entrar em teste em algum cliente, é isso? A gente está trabalhando. Trabalhando para isso. Está trabalhando. Então, tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Adorei a conversa. É sempre importante mostrar aí pro leitor, né, da Transporte Moderno, seja do portal, da revista, qual que é a visão das marcas, né, aí pro mercado de caminhões, enfim. É importante essa troca. Muito obrigada. Legal, Aline. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. E vocês também, pessoal. Obrigada por mais esse episódio, por estar aqui conosco. Não esqueçam de seguir a Transporte Moderno nas redes sociais da OTM Editora, no Instagram, e de se inscrever no canal do YouTube para não perder os episódios do videocast da Transporte Moderno. Tá bom? Fica aí o convite. Muito obrigada. Obrigado. Até a próxima, pessoal.